tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. Olá, eu sou a pastora Rita Bittencourt, da Rede Adoração, a rede do coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. Pastora, a senhora disse ontem que era o último capítulo do Desafio de Amar. E a senhora está vindo com a mesma musiquinha, com o mesmo louvor. O que aconteceu? A senhora resolveu prolongar? Tem 41, 42? Não, meus amados e minhas amadas. Eu venho com apêndice. Tem umas 4 ou 5 apêndices do Desafio de Amar. E eu ontem lendo, eu achei muito relevante ministrar a vocês. Mas, pastor, o que é apêndice? Amados e amadas, apêndice, no dicionário, ele significa parte anexa, um acréscimo ou um prolongamento de uma parte muito importante, principal. E eu lendo no livro, eu achei muito relevante, achei muito importante. É como se nos desse uma injeção de ânimo com tudo que nós vivemos, aprendemos e colocamos em prática na nossa vida conjugal. Por isso eu venho hoje com o primeiro dia, a primeira apêndice, ministrar o coraçãozinho de vocês, porque eu achei muito, muito proveitosa e muito abençoada. Amém? A primeira apêndice, o texto base está em Salmos 105, 8. E diz assim: Ele se lembra para sempre da sua aliança. Tem isso na Bíblia, pastora? Tem. Está lá em Salmos 105, 8. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Ele é o nosso Deus. Ele não esquece, não quebra alianças. Ontem nós falamos sobre isso no último capítulo, amém? O texto dessa primeira apêndice o tema do primeiro apêndice é as trancas e as chaves da oração eficaz. As trancas e as chaves da oração eficaz. Pastora, mas a gente já falou sobre oração. Mas nós vamos falar sobre a eficácia dela. O que tranca e o que abre. As trancas e as chaves. Amém? Em Tiago 5:16 diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. As trancas. Vamos falar sobre as trancas agora? 10 coisas que bloqueiam a nossa oração. 10 coisas, 10 pontos eu vou ministrar a vocês que podem bloquear a minha e a tua oração. Orar sem conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. João 14:6, Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus deixou claríssimo, não precisa nem explicar esse versículo para vocês. É necessário que nós tenhamos recebido a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Pastora, mas eu teve a ministração, para colocar Jesus no centro da minha vida, como primeiro lugar, a parte principal. Amém. Mas eu ainda estava, não tem problema. Jesus fala que nós podemos ir do jeito que nós estamos,
Se você fez com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de toda a tua força, o Senhor continuará avançando, te levando a um novo nível, a um novo patamar, tirando as coisas que não provém dele e acrescentando o fruto do Espírito no seu coraçãozinho e no meu também. Porque o processo de Deus na nossa vida, ele é eterno. A aliança dele é eterna. Ele não vai parar nunca de nos tratar, de nos moldar, de tirar aqui, colocar ali. Então, ele é quem vai fazendo a transformação na nossa vida, no nosso coração. É ele quem vai curando as feridas. É ele quem vai restaurando todo o nosso ser. Amém? Segundo ponto. Orar com um coração que não expressa arrependimento. Se a tua oração não tem gerado arrependimento dos seus pecados, das áreas que você não perdoou, que você não pediu perdão, se não houver um arrependimento genuíno, ela também pode ser bloqueada. Em Salmos 66, 18 e 19, a palavra diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Aqui o salmista dá um exemplo, que se ele acalentasse o coração dele, os desejos da carne, os desejos dele como um bichinho de estimação. Tem pessoas que criam os seus sentimentos, os seus achismos, os seus pecados como um bichinho de estimação. Fica acalentando, é isso que o salmista está falando. Se eu acalentasse o pecado no coração, se eu ficasse com o meu pecadinho aqui, pecadinho, fica aqui comigo, tá, pecadinho? Eu te amo, pecadinho. Não sai daqui, não. Não adianta nada orar, querido e querida. Não adianta nada. Então entenda. Leia esse salmo. Grave ele na tábua do teu coraçãozinho. Salmos 66, versículos 18 e 19. Se eu acalentasse o pecado do meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi, porque eu decidi, ao invés de criar um bichinho de estimação, meu pecadinho, eu pedi perdão, eu liberei perdão, e as minhas orações foram desbloqueadas. Aleluia! Que coisa linda! Orar para se aparecer. Misericórdia. Orar para aparecer. Em Mateus 5, a Bíblia diz: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Misericórdia. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Como assim, pastora? O que Deus está querendo dizer aqui? Hipócritas são pessoas sem escrúpulos. Jesus usou muito essa palavra. João Batista também. Não, João Batista ele era mais bravo. Raça de víboras. Ele chamava de cobra. Então, não sejais como eles, como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, que era um templo daquela época, nas esquinas da rua, faziam uma gritaria, para serem vistos pelos homens. Então Jesus fala aqui: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Porque a motivação do coração não era adorar a Deus, não era exaltar o santo nome de Deus, não era estar na presença do Pai, na intimidade com Deus. Não, era se mostrar. E os homens viram. Então, pronto, tá pago, né? Tá pago o tal sacrifício. Os homens vêm. Quarta,
orar com palavras repetitivas e vazias. Em Mateus 7, 8, e orando, não useis de vãs repetições. Ou seja, não seja macaca de imitação dos outros. Busque do Espírito Santo de Deus o que você deve falar, o que você deve ministrar. Não deixe criar repetições que você vê e ouve outras pessoas fazendo. Não deixe que a tua oração vire um jeitinho crente de ser. Todo dia da mesma forma. Todos os dias as mesmas palavras. Todos os dias as mesmas repetições. As mesmas petições. Ei! Deus é um Deus de aliança e de promessa. Se você orou ontem por algo, Deus não se esqueceu. Se você orou com o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento, gente, Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não é surdo, Deus não é mudo e Deus não fica devendo nada para mim e para você. Tudo que Ele fala, toda promessa, Ele cumpre. Então, não use de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar, por falar demais, serão ouvidos. Não! Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, o nosso Abba, o nosso Papai querido, sabe o que é necessário, antes mesmo de pedir-lhes. Aleluia! Quinto lugar, orações não feitas. Tiago 4:2. Nada tendes, porque nada pedis. As pessoas que acham que não precisa orar porque a Bíblia fala que Deus sabe o que eu vou falar antes que eu pronuncie. Amém, é verdade. Mas o seu pai e a sua mãe, se eles te conhecem bem também, antes de você falar, eles já imaginam o que você tem em mente. E Deus, como pai, não é diferente. Mas é necessário que você abra a boca e fale com o seu pai e com a sua mãe, com o seu marido e com a sua esposa. Eles não são adivinhas. Então Deus sabe. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe mesmo. Mas Ele precisa de um tempo com você e comigo. Nós temos que ter um tempo para entrar na intimidade do Pai. Então, se você não tem nada, querido e querida, é porque você não pede. Porque Deus é o mesmo Deus para mim, para você e para qualquer outra pessoa que o busca de todo o coração. Pastora, isso tem na Bíblia? Tem, está em Tiago 4:2. Sexto lugar, orar com o coração ambicioso. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Gente, muitas pessoas falam, mas eu estou orando há 3 anos, há 4 anos, eu não sei mais como orar e o que orar. Deus simplesmente cerrou os céus. Ei, quando Deus cerra os céus, quando os céus ficam de bronze, quando parece que Deus se calou, que Deus não fala, que Deus não faz, peça para que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, sonde o seu coração e veja se há em você algum caminho mau. Veja se há em você ambição para o seu próprio bem e deleite. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso.
Quando está falando de coração, Deus está falando de intelecto, emoções, que são os nossos sentimentos, e vontade, que é o nosso poder de escolha. Então o Espírito Santo de Deus precisa sondar o seu coração e trazer à luz o que tem que não está agradando o nosso Pai, que você está pedindo para gastar com você mesmo, para você se deleitar. Talvez egoísmo, meu irmão e minha irmã. Ambição. Talvez seu ego está bastante elevado. Você está achando que Deus é seu empregado? Que Ele está só para te servir? Não. É você quem tem que servi-lo. É você que tem que se humilhar. É você que tem que se prostrar diante do Rei dos Reis. Muitas pessoas pedem as coisas para Deus, apontando o dedo e mandando em Deus. Deus não é teu empregado. Deus não é meu empregado. Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso e está acima de todos, de tudo, de qualquer coisa. Nada substitui, e Deus também não divide a sua glória, a sua graça com nada e com ninguém. Aí eu posso te falar que isso aqui, mais profundamente, Deus está tratando. Não dá, porque se Ele der, você vai tornar-se como Lúcifer, rebelde, querendo se equiparar a Deus. Muitas pessoas falam querendo ser mais. É impossível ser mais que Deus. Esse termo é errado. Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Mas Lúcifer, ele tentou ser como Deus. Tentou, não conseguiu. Então eu tenho uma notícia para te dar. Se existe ambição, se existe egoísmo, se existe o teu eu muito grande, e você só pensa em trocas com Deus, não vai funcionar. Não vai funcionar. Vamos continuar. Orar enquanto maltrata seu cônjuge. Você está maltratando sua esposa, homem? Você está maltratando o seu esposo, mulher? Pois é. Em 1 Pedro 3:7, diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com entendimento, dando honra à mulher. E como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Muitos homens questionam: por que Deus ouve a minha mulher e não me ouve? Porque Deus tem dado graça para ela e para mim não. O que ela é melhor do que eu? Amado, de repente você não esteja honrando como esposa, sabendo que ela também é herdeira junto com você da graça da vida. E se você fizer isso, maltratá-la, a Bíblia fala: suas orações serão impedidas. O céu também se tornará de bronze. E Deus vai parecer mudo e surdo. E Ele não é. 8º ponto. Orar enquanto ignora um pobre. Gente, como eu vejo isso no ministério. As pessoas pedem oração, as pessoas contam os problemas, e Deus faz, e Deus fala, e Deus cura, liberta, santifica. As pessoas rompem em fé, e elas fingem que não veem a necessidade dos irmãos e das irmãs. Eu sou prova viva disso. Tem pessoas que o coração está tão duro que pensam e olham só para o próprio umbigo e não tem coragem
de colocar a mão dentro do bolso mesmo, e pegar 10 reais que seja, e dizer para um irmão que precisa: toma, essa é minha oferta de amor, eu estou te dando de coração. Sabe? Isso aqui é uma gratidão a Deus pelo que Ele fez através da tua vida. Meu irmão, minha irmã, meu pastor, minha pastora, minha diaconisa, meu diácono, meu obreiro, minha obreira, meus apóstolos, minha apóstola, missionário e missionária abençoados. Gente, misericórdia. Pessoas que têm, que elas podem compartilhar, não fazem. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 21:13? Quem tampa os ouvidos, o ouvido aqui está querendo dizer seu coração também, tá bom? Ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Suas orações, meu amado e minha amada, serão interrompidas, porque você finge que não vê, você ignora. Esse ignora que a Bíblia fala em Provérbios 21:13 é fingir que não vê. Faz de conta que não está vendo a necessidade do outro. Não está nem aí. Também clamará e não será ouvido. Simples assim. 9. Orar com amargura no coração por alguém. Você deixou a amargura, a raiz de amargura, tomar conta do seu coração. Pastora, o que é o meu coração? Eu falei lá em cima. É seu intelecto, sua vontade e seus sentimentos. Estão amargurados, estão atribulados por alguém. Algo te incomoda. Em Marcos 11:25 e 26, diz assim: quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, o perdão é muito difícil. Ele é muito difícil. Ele não é fácil. Porque você só tem que perdoar quem você já amou, quem você estima muito. Então, geralmente, são pessoas muito próximas de nós. Pai, mãe, irmão, irmã, sobrinho, tio, prima, madrinha, padrinho, marido, mulher, filhos. São pessoas muito significativas na nossa vida. A gente não perdoa quem a gente não conhece, porque se alguém que você não conhece, que você nunca expressou, nunca se doou, nunca vai te machucar. A pessoa, para te magoar, para te ferir, para colocar a raiz de amargura dentro do seu coração, ela tem que ser muito significativa, tem que ser alguém que você ama, que você tem uma consideração muito grande. Então, a gente tem que se lembrar que Jesus falou aqui, olha, quando vocês estiverem orando, perdoai. Ei, perdoa. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. A tendência da gente é sempre lembrar no que nos fizeram, no que nos feriram, no que nos magoaram. Mas a gente esquece que nós também ofendemos, que nós também, quando nós não estamos atentos e atentas, nós ferimos, nós machucamos pessoas com palavras, com atitudes, com descaso, com desprezo. Ei, para que você seja digno e digna do perdão de Deus, é necessário que você entenda, meu amado e minha amada, que você também peca e que você carece.
pelo perdão do Senhor, amém? Vamos começar a liberar perdão, em nome de Jesus. 10º e último. Orar sem fé no coração. Não tem fé. Não tem a oração sem fé. A fé sem obras. E por aí vai. A Bíblia tem várias formas de ministrar isso no nosso coração. A oração sem fé no coração. O que a Bíblia diz sobre isso? Tiago 1, dos 6 ao 8. Peça-o, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Nós falamos sobre isso lá em cima. Ei, se você está orando, se a fé que o Senhor já colocou dentro do seu coração, a Bíblia fala que é o Senhor quem coloca em nós tanto querer quanto realizar. Você precisa exercer essa fé. Pastora, mas eu tenho? Tem. Deus já acrescentou no seu coração. O Espírito Santo já acrescentou. Deus não tenta ninguém mais do que a pessoa possa suportar. Amado e amada, o nosso Deus é um Deus misericordioso. E a Bíblia ainda fala que não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Deus é um Deus maravilhoso. Então não duvide. Sabe por quê? Porque aquele que duvida, Deus assemelha à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Porque Deus vê como homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Então amanhã eu venho ainda com o primeiro, amém? E nós vamos falar sobre as chaves, as 10 coisas que tornam uma oração eficaz. Eu tenho certeza que tanto na minha vida como na tua vida que está ouvindo esse áudio e ouvindo esse vídeo, Deus falou de alguma forma. Alguma coisa você observou e percebeu que Deus precisa tratar dentro do seu coração, da sua mente, do seu intelecto, das suas emoções e da sua vontade. Amanhã eu volto com as coisas que abrem o céu, destrancam com as chaves da oração. Aleluia! Um beijo no teu coração da pastora Rita Bittencourt. Eu amo vocês!